Hoje estamos colocando 50 dos vilões de filmes mais icônicos para jogar no Squid Game. Só um vilão ficará com todo o dinheiro, então vamos conhecer nossos competidores. Bem-vindos ao Squid Game. Estamos animados para que joguem. A lista de competidores de hoje é o Coringa, Arthur Fleck, Norman Bates, Regina George, Cypher, Megatron, Frank Costello, Tommy DeVito, Voldemort, Darth Vader, Imperador Palpatine, Dr. Ivo Robotnik, Gerald Robotnik, Jack Torrance, o Caçador de Judeus, Bill, Commodus, Oren Ishii, Marco Roxa, Gollum, Davy Jones, Anton, Arno, Atirador, McGavin, Amy Dunn, John Kramer, Jigsaw, Biff Tanner, Michael Myers, Freddy Krueger, Beetlejuice, Dr. Mal, Gideon Graves, Mugato, Bill Lomberg, William Afton, Juiz Smails, Enfermeira Ratchet, Harley Quinn, Annie Wilkes, Senhorita Trunchbull, a Bruxa Má do Oeste, a Morte Branca, Hanson, Gargamel, Alonso, Hans Gruber, Juiz Doom, White Goodman, o Charada, Hannibal Lecter. As seguintes são as regras básicas neste jogo do povo. Primeiro, sem aliados ou ajuda externa. 2. Sem armas externas, com a única exceção de qualquer equipamento necessário para sobreviver. Número 3. Sem magia. 4. Habilidades naturais são permitidas. O primeiro jogo é sinal vermelho, sinal verde. Avance quando ele gritar luz verde e pare com luz vermelha. Se você se mover depois, será eliminado. Velocidade, compostura e atletismo serão cruciais nesta rodada. Com isso, vamos aos personagens que se destacaram. O vencedor mais óbvio nessa primeira rodada é Megatron. Sua forma mais icônica é a de um enorme robô humanoide, explicando por que ele não teria problemas aqui. Com apenas 2 passos, ele atravessaria todo o campo. Outros personagens com super força também estão bem representados aqui. Bill e seu protegido Oren Ishii são 2 dos competidores mais fortes nesta rodada. Esses 2 assassinam alvos de alto perfil para viver, o que lhes dá velocidade e agilidade incomparáveis. O mesmo vale para Anton, mesmo que ele seja muito mais impiedoso. Competir com assassinos em série e assassinos não será fácil, mas eu não impediria a senhorita Trunchbull de tentar. Carne fresca. Não se engane pelo seu tamanho, essa senhora tem a força e velocidade de um atleta olímpico, e sua obsessão por disciplina significa que seguiria as regras à risca. Não podemos esquecer de mencionar Ivo Robotnik e Gerald Robotnik, que poderiam facilmente dançar pelo campo sem acionar os sensores de movimento. Conhecendo-os, eles transformariam isso em uma competição amigável, o tipo de aposta leve que precisam. Porém, a determinação não salvará todos. A obsessão de Gollum e sua paranoia fariam com que ele se assustasse com qualquer som que pudesse significar perigo para o seu precioso. Davy Jones afunda até o fundo do seu próprio baú. Jogador eliminado. Olha você, Jack Sparrow. Seria diferente se esse cara chegasse às rodadas de combate, mas infelizmente ele está fora de seu elemento e tem uma barba de tentáculos em movimento constante que acionaria os sensores antes que ele percebesse o perigo. Você não tem medo de mim? Arthur Fleck sofria de uma doença que o fazia rir incontrolavelmente em situações de estresse. Jogador eliminado. E se encontros constrangedores em metrôs fossem suficientes para desencadeá-lo, ser conduzido inconscientemente como gado para um jogo de morte na vida real definitivamente o deixaria histérico. Ainda assim, ele foi menos prejudicado aqui do que na sequência. Estranho. Deixando de lado os psicopatas declarados, se há alguém ingênuo o bastante para ser surpreendido pelo primeiro tiro, é a Regina George. Ela pode ser uma garota malvada famosa, mas Regina ainda é apenas uma garota. Isso não é apenas impedir que os alunos impopulares se sentem à sua mesa. É uma questão de vida ou morte, e seu status social não pode salvá-la desta vez. Desculpe, Regina, mas se serve de consolo, os caixões vêm com um lindo laço rosa, eu ouvi. E para a última eliminação desta rodada, temos o gênio Jigsaw. Jogador eliminado. Quem assistiu Saw sabe que John Kramer não assusta pela proeza física. Na verdade, ele lembra o Mike de Breaking Bad. Sua mente criativa e planejamento meticuloso o tornam uma ameaça aterrorizante para as vítimas. Eu quero jogar um jogo. O próprio Jigsaw, um idoso com câncer, é um dos competidores fisicamente menos imponentes. É o fim do jogo para você, Dig. O que é uma pena, pois este lugar parece ser ideal para você. E isso não teria sido necessário se tivesse jogado pelas regras. 45 de 50 jogadores restam. Vamos para o próximo jogo, Honeycomb. Os jogadores devem recortar a forma dos biscoitos. Aqueles que quebrarem ou ficarem sem tempo serão eliminados. Paciência, firmeza nas mãos, habilidades artísticas, criatividade e recursos gerais serão úteis aqui. Comecemos com os personagens de pura habilidade tátil. O Charada se destaca por sua experiência tanto em contabilidade quanto em assassinato em massa, duas profissões que imagino serem bastante estressantes.
Harley Quinn, por outro lado, está longe de estar estressada. Dado o quão extravagantes são suas armas e roupas e o quão flexível ela é, esse desafio deve ser a cara dela. O mesmo vale para os Robotniks, que têm vasta experiência em invenções para avançar facilmente nesta fase. Trabalhar com ferramentas pequenas é uma coisa, mas Gargamel está habituado a lidar com pessoas pequenas. As diversas engenhocas e esquemas que ele criou para tentar capturar os Smurfs, mesmo sem êxito, mostram que ele tem o necessário para esta rodada. Nos filmes, ele quase vencia. Outro vilão cotidiano, Bill Lumbergh, também está bem posicionado para prosperar. Ele é observador o suficiente para notar quase qualquer erro de seus funcionários, e seu temperamento equilibrado o torna uma boa escolha para este jogo. Ele seria simplesmente ótimo. Michael Myers, Hannibal Lecter e Freddy Krueger também são mestres no uso de objetos pontiagudos. Tudo bem, pode não ser a preferência de Hannibal, mas eu confio nele, já que não é carne humana. Temo o que ele fará se eu não obedecer. Vamos analisar alguns dos personagens mais impiedosos. Pessoas capazes de realizar feitos indescritíveis sem hesitar, como os famosos vilões Darth Vader ou Lord Voldemort, provavelmente se sairão bem neste desafio. Um exemplo mais moderno e famoso é William Afton, um serial killer de crianças que escondeu seus crimes por anos, sendo pego apenas décadas após seus assassinatos, demonstrando uma compostura perturbadoramente boa. Annie Wilkes, outra serial killer, trabalhou como enfermeira por anos enquanto matava seus próprios pacientes, incluindo muitos bebês. Ser capaz de esconder tão bem sua verdadeira natureza a torna uma das mais fortes concorrentes para este jogo. Alonso e Juiz Doom também se destacam como vilões essencialmente egoístas e sem coração, que só se importam consigo mesmos. Ah, seus filhos da puta. Tá bom. Tudo bem. Por fim, Arno é um homem impiedoso, mas sereno o bastante para saber quando recuar. Até ele ficou chocado quando seu amigo matou Howard, mesmo com todos os problemas causados por ele, o que mostra certa contenção da parte dele. No entanto, nem todos têm o autocontrole necessário. Jack Torrance é o primeiro eliminado desta rodada. Jogador eliminado. Embora Jack já fosse um canalha abusivo antes de o iluminado, a loucura infligida pelos espíritos o deixou ainda mais instável. Que azar, Jack, e de nada, Wendy. De um cara mal para um ainda pior, Cômodos foi rejeitado mais uma vez. Jogador eliminado. Todos temos inseguranças, mas as de Comodos estão em outro nível. Esse cara realmente matou seu pai porque ele disse corretamente que Cômodos não estava apto para governar. Seu senso de direito provavelmente o faria se sentir acima do jogo, levando a uma eliminação precoce. White Goodman, especialista em queimada, tem um ego imenso e mesquinhez que tornariam esse desafio ainda mais difícil para ele. Jogador eliminado. Ele provavelmente escolheria este círculo devido à forma de bola de queimada, mas ainda assim, não acreditamos que este cara tenha a compostura necessária para o desafio. Infelizmente, Megatron se despede na segunda rodada. Jogador, você foi eliminado. Em retrospectiva, deveríamos ter guardado esse cara para qual vilão gigante venceria o jogo do calamar ao lado de Godzilla, King Kong e Kraid de Metroid, mas mesmo sem seu tamanho, o orgulho dele provavelmente o faria subestimar o perigo de qualquer maneira. É hora do Biff fazer como uma árvore e sair daqui. Jogador eliminado. A motivação do valentão é compensar sua falta de inteligência usando força bruta. Quando não tem capangas para fazer o trabalho duro, Biff costuma ser mais covarde e estaria fora de seu elemento comparado aos psicopatas que discutimos hoje. Nem todos os psicopatas têm sorte. Norman Bates se destaca até mesmo em um hospital psiquiátrico. Jogador eliminado. Você quer dizer uma instituição? Um hospício? Ele luta contra o transtorno dissociativo de identidade, às vezes discutindo consigo mesmo. Em um cenário de alto estresse como o Jogo do Povo, ele certamente não manteria a calma por muito tempo. O Juice Smails, outro vilão, provavelmente estaria irritado até agora. Jogador eliminado. Ele é pretensioso. Posso falar com o seu gerente? Tipos de vilões? Então temos certeza de que ele provavelmente tem mais do que algumas reclamações em mente que o distrairiam do jogo real. Mesmo que ele conseguisse o que deseja, este é um gerente com quem ele provavelmente preferiria não falar. E isso vale em dobro para a última eliminação dessa rodada, Tommy DeVito. Jogador, você foi eliminado. Que multa é essa, porcaria? Se você já viu Goodfellas, nem acho que preciso explicar essa. O cara fez um discurso icônico depois que seu amigo o elogiou. Engraçado como? Como se eu fosse um palhaço que te diverte. Mesmo ignorando sua inaptidão para o jogo, aposto que ele atacaria um dos guardas por um olhar engraçado, apesar de seus rostos estarem cobertos por máscaras. O que? Você acha engraçado? Tommy acabou de ser eliminado e você está rindo. Sim, você. Não se mexa. Estou passando por essa tela agora mesmo. 37 jogadores restam. É hora do nosso próximo jogo, o Pentatlo de 6 pernas. As regras são as seguintes. Os jogadores formarão grupos de 5 com as pernas amarradas e se moverão juntos em uma pista. A cada 10 metros, um jogador participará de um mini-jogo até que todos tenham jogado uma vez. O objetivo é completar todos os jogos no tempo determinado, repetindo-os até que sejam finalizados.
Aqui estão os minijogos. Dakji, vire uma peça de papel jogando outra. Pedra voadora, derrube uma pedra pequena com outra. Gongi, jogo tradicional coreano de jacks. Peão, chute de Egi no ar 5 vezes como Haki-Saki. Equilíbrio, compostura, cooperação e habilidade geral em jogos são as características essenciais para este jogo. Ou seja, para os populares o suficiente para encontrar uma equipe. Aqui, alianças e equipes começam a ser formadas. Vamos falar sobre os prováveis líderes de equipe. Bill, Hans Gruber, Arno e Coringa são todos experientes em liderar capangas e habilidosos o suficiente para se sair bem nos jogos. Capangas como Oren, Ishii e Cypher também estão confiantes na vitória. Oren, uma das aprendizes mais fortes de Bill, luta com precisão e velocidade que a fariam se sair bem em qualquer desses jogos. Quanto a Cypher, acreditamos que ele é inteligente o suficiente para se aliar a quem garante segurança para o seu próprio traseiro. Beetlejuice é um vilão persuasivo em vários níveis. O suco está solto. Seja enganando ou convencendo, ele sabe como formar alianças com os colegas de equipe desejados. Mesmo sem poderes mágicos como Beetlejuice, Ransom enganou familiares e detetives com seu charme. Apesar de suas habilidades de convencimento não serem tão eficazes contra outros gênios, garantiriam a ele aliados temporários. Darth Vader e Imperador Palpatine usam a força para conseguir aliados, pedindo-lhes educadamente. Se não funcionar, eles podem usar discretamente seus poderes da força. Não é como se os guardas pudessem medir isso, certo? Poderíamos obter uma contagem de midi-chlorianos? Outras possíveis parcerias surgem. Os Robotniks provavelmente gostariam de colaborar, e Voldemort, Gargamel e a Bruxa Má se entenderiam bem. Bruxas e bruxos devem se unir, não é? Porém, até os vilões costumam ter padrões quanto a seus aliados. Hannibal Lecter não é apenas um assassino em série, mas também um canibal que é perturbadoramente honesto sobre suas intenções. Seria exagerado para esse cara encontrar um parceiro de equipe, o que é uma pena, pois ele é realmente talentoso. O caçador de judeus está fora por ostracização social. Ele tem uma suástica esculpida na testa. Alguns vilões não se incomodariam em se juntar a ele, mas a cicatriz é um lembrete permanente de sua derrota e pecados, o que não é bom para o currículo. Se Bill Lumbergh tivesse os poderes de intimidação que ele tem em qualquer tecnologia aqui, seria ótimo. Jogador eliminado. Aqui ele é um nerd comum, e duvidamos que as maiores ameaças dariam uma chance a ele, então ele acabaria se juntando a outros vilões relativamente fracos. A próxima a sair é a enfermeira Ratchet. Jogador eliminado. Lumbergh só tem autoridade no seu local de trabalho. Em outros lugares, ela é apenas uma mulher comum sem muitos recursos úteis para este jogo. Ao contrário dos dois anteriores, a Srta. Trunchbull é bastante forte e encontraria uma equipe, mas é completamente incooperativa, o que dificultaria a colaboração com seus companheiros. Quanto ao Charada, por mais assustador que seja em Gotham, aqui ele é apenas um magricela sem suas ferramentas e com um plano inútil, fazendo Lumbergh parecer um deus grego em comparação. E a última a cair nesta rodada é Annie Wilkes. Jogador eliminado. Deus, eu amo você. Por mais desequilibrada que esta psicopata seja, sua instabilidade definitivamente atrapalharia a cooperação com outros jogadores, e definitivamente poderíamos vê-la se voltando contra eles em algum momento quando o minijogo começar a ficar insano. Restam 30 jogadores. Nosso próximo jogo é Mingle. Os jogadores ficarão em uma plataforma giratória no centro de uma grande sala circular. Em qualquer momento, um número será chamado, momento em que os jogadores terão 30 segundos para se agrupar no número dito e garantir espaço para si mesmos. Qualquer jogador que não encontrar uma sala com o número correto de jogadores será eliminado. Velocidade, força, compostura e carisma serão seus melhores amigos aqui. Também devemos considerar quais desses vilões são os mais traiçoeiros, mesmo para os padrões de vilania. Quando eu disse traiçoeiro, tive a sensação de que o Cypher passaria facilmente por essa rodada. O bem-estar e a felicidade dele são as únicas coisas que realmente lhe importam. O cara matou vários de seus próprios amigos para que pudesse ter uma participação imaginária. Isso não é nada para ele. Outros vilões impiedosos como Anton, Marco, Oxa e Arno teriam sucesso facilmente por sua insensibilidade e pura força. A inteligência não será muito útil neste jogo, mas com Beetlejuice na disputa, pelo menos um jogador se beneficiará enganando os outros de forma caricata. Também achamos que a Harley Quinn teria facilidade nesta rodada, não só pelas suas habilidades de luta extravagantes, mas também por encantar alguns dos meninos a pegarem leve com ela. O Coringa faria algo similar, porém com menos carisma e mais violência gratuita. E eu achava que minhas piadas eram ruins. Um vilão não aparentar força não significa que ele não esteja bem posicionado. A Morte Branca e Bill não estão no auge, mas ainda são incrivelmente ágeis e fortes, o que os tornaria vencedores claros nesta rodada. O mesmo vale para Costello e Afton, criminosos que se esforçaram para ocultar seus rastros. Agora é hora de olhar para os livros que você pode julgar pelas capas. Gargamel pode ser inteligente e calculista, mas também é um completo desajeitado. É um milagre que ele tenha chegado tão longe. Já podemos ouvir Azrael rindo em seu funeral.
Dr. Mal e Gideon Graves são adversários formidáveis. Jogadores eliminados. Ambos possuíam aliados fortes e planos brilhantes, mas era só isso. Eles geralmente dependiam de outros para fazer o trabalho sujo, o que os deixaria despreparados para um jogo como este, onde tudo é sobre autopreservação. A bruxa má do Oeste se encaixa na mesma categoria. Jogador eliminado. Porém, ela utiliza magia, o que é proibido nos jogos oficiais, além de contar com aliados. Pelo menos você ainda tem o contrato do filme. E se ela está fora por usar magia, então Voldemort está ferrado. Jogador eliminado. Esse indivíduo depende da magia para manter seu corpo intacto, e é sortudo por termos permitido isso até agora. No entanto, não me convence que esse ser com a aparência de Slenderman seria capaz de se defender contra humanos que não se apoiam constantemente na magia. Ele pode ter usado a força secretamente antes, mas o traje do Darth Vader dificulta o movimento e a respiração, então é menos provável que consiga manter o equilíbrio e encontrar o caminho para uma sala a tempo. Sua falta de fé me perturba. Enfim, Gerald Robotnik foi derrotado. Jogador, você foi eliminado. Acreditamos que Gerald e Ivo sacrificariam um ao outro para se salvar, mas como Ivo é mais jovem e forte, ele seria capaz de impedir que Gerald encurtasse sua vida. Parabéns por enfrentar seu avô, Robotnik. Esperamos um desfecho melhor dessa vez. Estamos quase na metade do caminho, então é hora de recapitular os concorrentes restantes. O Coringa, Cypher, Frank Costello, Imperador Palpatine, Ivo Robotnik, Bill, Oren Ishii, Marco Oxa, Anton, Arno, Shooter McGavin, Amy Dunn, Michael Myers, Freddy Krueger, Mugato, William Afton, Arlequina, Morte, Resgate, Alonso e Hans Gruber. 23 jogadores permanecem. Parabéns a todos que chegaram até aqui. Agora é hora de todos descansarem. Luzes apagadas. Surpreendentemente, eles não vão descansar. Nessa temporada, os jogadores votam se querem continuar após cada rodada, usando um distintivo que confirma o lado de cada um. As tensões estão altas, as alianças se desgastando e as pessoas prestes a explodir. É hora de uma boa e velha briga. Como é uma rodada bônus não oficial, será a única vez que poderes semelhantes serão permitidos, então alguns podem querer se esconder. Considerando a história da franquia, se esconder não adiantará muito contra Michael Myers. Ele é um mestre da furtividade que não hesita em matar, e seu fator de intimidação faz com que a maioria dos jogadores seja esperta o bastante para não provocá-lo. Freddy Krueger é um caso semelhante, considerando quantos jogadores podem estar tentando dormir. Ele será um oponente muito perigoso. Lutadores habilidosos como Oren, Harley, Coringa e Alonso conseguiriam se defender, mesmo sem querer iniciar lutas. Personagens com poderes que normalmente não usam, como Beetlejuice e Palpatine, têm uma vantagem óbvia. Passemos para as eliminações. Frank Costello é ameaçador nos bastidores, mas apesar de não ser fraco, sua idade e falta de armas e aliados o tornam um dos alvos mais fáceis de eliminar aqui. Amy Dunn está desaparecida em mais de um sentido. Temos que dar crédito a essa mulher brilhante, embora maléfica. Infelizmente, considerando os vários gênios do mal com os quais compete e suas proezas físicas, ela mordeu mais do que pode mastigar desta vez. Que Deus a ajude se ela for contra o Coringa, pois se ele não acabar com ela, a Arlequina certamente o fará. Ela ainda pode reivindicar vítimas como o Shooter McGavin. O ego desse cara está em outro nível, mesmo sem um taco de golfe, aposto que ele começaria ou se juntaria a uma briga na qual não tinha interesse, até com um dos concorrentes mais fortes. William Afton e Marco Roça são os próximos a sair. Jogador eliminado. Porque, vamos lá, um desses caras é um assassino em série de crianças e o outro é um traficante sexual de crianças. Até pessoas decentes do dia a dia desprezam predadores de crianças, então você pode imaginar o que esses vilões fariam com eles uma vez que descobrissem sobre seus crimes? Eu sempre volto. E a última eliminação da noite é o Cypher. Jogador, você foi eliminado. A traição dele ao Morpheus e à gangue foi bastante cruel, então é provável que ele não hesitaria em trair qualquer aliado feito durante o jogo até agora. De qualquer forma, a ambição egoísta de Cypher seria sua ruína, como aconteceu no filme. Bom dia, jogadores. Restam 17. Vamos para o próximo jogo, Bolinhas de Gude. Você e seu parceiro jogarão um jogo de bolinhas de gude. Quem pegar todas as 10 bolinhas primeiro vence. O perdedor será eliminado. Como todos jogam em duplas, cerca de metade dos jogadores restantes será eliminada. Para sobreviver, você precisará ser hábil o suficiente no jogo para vencer, manipulador para enganar seu oponente ou impiedoso o suficiente para fazer ambos. Praticamente ninguém que restou na competição não é impiedoso o suficiente para fazer ambos neste ponto, é claro. Um cara é um pouco demasiado elegante para encontrar um companheiro de equipe, no entanto. A hora pura de Mugatu é demais para os outros competidores lidarem, garantindo sua passagem para a próxima rodada. Quanto ao jogo, Beetlejuice não é estranho em enganar as pessoas para conseguir o que deseja. Hans Gruber e Juiz Doom são duas das maiores ameaças na disputa, então prevemos que ambos avançarão para a penúltima rodada. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito para a pobre Harley Quinn. Jogador eliminado. O amor dela pelo Coringa é obsessivo e define sua vida.
também explode constantemente na cara dela, então não podemos afirmar com certeza que desta vez seria diferente. Acredite ou não, também é hora de matarmos a protegida de Bill, Oren Ishii. Jogador eliminado. Embora Bill pudesse trair Oren, sinceramente não acreditamos que ele o faria. Ele pode ser impiedoso, mas Bill tem pelo menos alguma aparência de honra. E mesmo considerando isso, sua sorte e brilhantismo nos dizem que ele seria capaz de vencer de forma justa e honesta. Robotnik, sua jornada foi boa. Jogador eliminado. Eu não apostava que você chegaria tão longe, mas apesar desse cara ser um gênio do mal, ele é um dos mais bobos. Na presença de ameaças como Palpatine e Hans Gruber, sentimos que ele estaria um pouco acima da sua capacidade. Alonso é o próximo aí. Jogador eliminado. Embora seja astuto e cruel o suficiente para trapacear até a próxima rodada, ele é do tipo de vilão que dá um passo maior que a perna. O mesmo vale para Ransom. Jogador, você foi eliminado. Com isso, fica difícil decidir quem avança. Normalmente, Arno seria um forte candidato para este jogo. Ele é um empresário estrategicamente brilhante que não se importa em sujar as mãos, mas as pessoas ao seu redor nesta competição são muito mais implacáveis do que ele esperava. Freddy Krueger também está fora. Jogador, você foi eliminado. Ele provavelmente se juntaria a Michael Myers porque, bem, você sabe o motivo. Myers é conhecido por ser difícil de ler, o que deixaria Freddy perturbado e selaria seu destino nas mãos de Myers, que se mantém calmo em qualquer circunstância. Palitos e pedras podem quebrar meus ossos, mas nada jamais me matará. E o último a cair nesse jogo é Anton. Jogador eliminado. Apesar da crueldade de Anton, seu prazer em brincar com a presa sugere que ele se divertiria mais focando no medo do oponente do que no jogo em si. Ele poderia negligenciar um pequeno detalhe do oponente e perder por pouco como resultado. Mas, sejamos honestos, essa rodada foi muito acirrada no geral. Restam apenas 9 jogadores. Chegou a hora do nosso penúltimo jogo, Pedras de Vidro para Pisar. Neste jogo, os jogadores selecionarão números para determinar a ordem de jogada. O jogo consiste em atravessar uma ponte de 2 fileiras de ladrilhos de vidro. Um tipo de ladrilho quebrará, o outro não. Infelizmente, aqueles que escolheram números baixos serão carne de canhão. Um grande ego seria sua ruína neste jogo, já que ir primeiro te torna menos um competidor e mais um teste para ver quais ladrilhos são seguros. Rapidinho, vamos ver quem ainda está de pé. O Coringa, Imperador Palpatine, Bill, Michael Myers, Beetlejuice, Mugatu, A Morte Branca, Hans Gruber, Juiz Doom. Sinceramente, a primeira eliminação desta rodada é bem óbvia pra mim. Mugatu arrasaria naquele lindo e pretensioso uniforme número 1. Jogador eliminado. E se arrependeria disso apenas momentos depois. Ainda com sorte, acabaria sendo empurrado à frente para ajudar os outros vilões a escolher em quais ladrilhos pisar. A velhice do Imperador Palpatine o tornaria um dos competidores mais lentos ao escolher um número. Nós iremos te ajudar. Então ele ficaria preso com restos e, consequentemente, ele se tornaria... Restos. Neste ponto, temos que nos perguntar quem são os candidatos mais e menos prováveis para superanalisar as regras do jogo, para melhor ou para pior. Michael Myers provavelmente interpretaria a regra literalmente, escolhendo um número com menos ponderação que a maioria. Bill suspeitaria de truques sujos, mas seria sábio o suficiente para escolher um número intermediário, o mais provável de ser seguro. Isso deixa a Morte Branca, Hans Gruber e Juiz Doom os 3 jogadores restantes que estão encarando o jogo com mais seriedade. A queda deles leva a 2 vilões mais preocupados em criar e observar o caos. Assim, chegamos aos nossos 2 finalistas. Parabéns para o Coringa e o Besouro Suco. É hora da rodada final. Prepare-se para o jogo do calamar. Regras. Neste jogo, 2 oponentes se enfrentam, um como defensor e outro como atacante. O atacante deve alcançar o topo do campo ou a cabeça do calamar e tocar com o pé, enquanto o defensor tenta impedi-lo. Ou pelo menos é assim que o jogo do calamar é tradicionalmente jogado aqui, embora seja mais uma batalha até a morte. Cabelo verde, pele pálida e uma sede insaciável por caos. Beetlejuice e Coringa são uma combinação feita no... definitivamente não no céu. Talvez Vegas. Coringa e Beetlejuice tendem a ter velocidade e força sobre-humanas logo de cara. Eles também sobreviveram a ferimentos ridículos, mostrando sua grande durabilidade. Dependendo da perspectiva, ambos têm vantagens em certas categorias. Em um combate corpo a corpo, o Coringa venceria facilmente. Ele não é apenas um especialista em armas, mas também um lutador imprevisível com força surpreendente e treinamento militar implícito. Você quer saber por que eu uso uma faca? Mas então tem o Beetlejuice, que é, bem, ele é o Beetlejuice. Faca, modelo. As maneiras como esse cara pode se mutilar completamente e ainda estar completamente bem. Depois fala muito sobre sua durabilidade, e sua física de desenho animado significaria que ele tem maneiras de mutilar seus oponentes e sobreviver às suas mutilações contra ele que até mesmo os VIPs poderiam se arrepiar. O que decide essa luta é que o Coringa gosta de dor. Ele é tanto um sadista quanto um masoquista.
Ambos adoram causar caos, e ambos adoram dobrar as regras, mas apenas um deles realmente quer evitar a dor. Antes que você diga, sem mágica, é o Besouro Suco, você acha que ele se importa com as regras agora? Você realmente acha que ele ouviria as repreensões dos guardas em vez de simplesmente encolher suas cabeças ou aumentar seus mamilos? Surpreendentemente, o Besouro Suco venceu o jogo do calamar como ele queria. Parabéns a ele. Eu nem consigo imaginar o que você vai fazer com o dinheiro do prêmio, na verdade. Espere, e se nós o pegássemos? Hoje, 50 dos supervilões mais caóticos, perigosos e estranhamente adoráveis competem entre si para descobrir qual deles ganharia o jogo do calamar. Bem-vindo ao jogo do calamar. Estamos animados para que todos joguem. Segue a lista de participantes de hoje. Coringa, o Pinguim, Senhor Frio, Charada, Era Venenosa, Arlequina, Ra's al Ghul, Lex Luthor, Bizarro, Exterminador, Brainiac, Flash Reverso, Darkseid, Duas Caras, Mulher Gato, Sinestro, Duende Verde, Venom, Dr. Octopus, Spot, Rei do Crime, Abutre, Electro, Rhino, Mistério, Ironmonger, Loki, Killmonger, Abominação, o Auto-Evolucionário, Hela, Chicote Negro, Feiticeira Escarlate, Caveira Vermelha, Ronan o Acusador, Cassandra Nova, Aldrich Killian, Thanos, Ego, Darren Cross, Caecilius, Magneto, Omni-Man, Destruidor, Gato, Shigaraki, Mojo Jojo, Síndrome, Titã e o... aterrorizante, super vilão de todos, Bug de Fanboy e Chun Chun. As regras deste Squid Game são: primeiro, não são permitidos aliados externos ou ajudantes. 2. Sem armas externas, com a única exceção de qualquer equipamento necessário para sobreviver. Número 3. Sem magia. 4. Habilidades naturais são permitidas. O primeiro jogo é sinal vermelho, sinal verde. Avance quando ele gritar luz verde. Pare quando ele gritar luz vermelha. Se for detectado, você será eliminado. Velocidade, compostura e habilidade atlética serão cruciais nesta rodada. Com isso, vamos aos personagens que se destacam. O Flash Reverso é apenas um dos muitos supervilões que não precisam de explicação sobre como passam tão facilmente. Em termos de poder, ele é basicamente uma versão do Flash, com velocidade insana que o fará cruzar a linha de chegada primeiro. Também está lá em cima o Omni-Man, rápido o suficiente para voar para qualquer lugar do mundo em segundos ou minutos se houver trânsito. Meu cara pegou o pacote de viagem do Koro Sensei e eu o respeito por isso. Esses dois não são os únicos demônios da velocidade na corrida, já que existem alguns deuses nessa competição. Thanos, Hela, Ego e Loki cruzariam a linha de chegada antes mesmo de perceberem que era uma questão crucial. Mesmo sem poderes relacionados à velocidade, a maioria desses caras é rápida o suficiente para vencer apenas com base no fato de que eles conseguem lutar em pé de igualdade com seus nêmesis. O Coringa passaria facilmente nessa nota, tendo até um escudo humano cooperativo, a pobre e dedicada Arlequina. Outros destaques incluem assassinos como Exterminador e Killmonger, lutadores excepcionais como Caecilius, Ra's al Ghul e Caveira Vermelha e The Spot. Esse cara poderia simplesmente atravessar um portal direto para a linha de chegada. Por fim, falaremos sobre alguns vencedores inesperados. Esperava-se que Doc Ock fosse eliminado logo no início, já que sua força está ligada aos seus tentáculos robóticos. O Doc Ock está conectado aos seus tentáculos robóticos, que em algumas versões estão até mesmo ligados à sua coluna. Tecnicamente, eles fazem parte do corpo dele, então ele está seguro por enquanto. O mesmo se aplica ao Pinguim, que costuma usar guarda-chuvas temáticos como armas e para se locomover. Sendo um gangster experiente em Gotham, uma cidade cheia de crimes, o Pinguim não fica muito abalado pela natureza violenta do jogo. Apesar de falhar em derrotar as meninas superpoderosas, Mojo Jojo não precisará se preocupar com elas aqui, podendo focar totalmente em vencer este jogo. Em suma, a maior parte dos vilões está a salvo no momento, com algumas ressalvas. Temos aqui dois personagens na disputa que não têm motivos reais por trás de seus crimes, além de destruir coisas e pessoas. E como sempre, temos a entrada inevitável da piada do Bug. Ser um valentão tão habilidoso a ponto de irritar Fanboy e Chun Chun é impressionante, mas isso não muda o fato de que seu impulso de bater em todos dentro de um raio de 50 pés o distrairia do desafio. O próximo a sair é nosso primeiro vilão do Homem-Aranha, Rhino. Assim como Bug, porém em um nível muito inferior, Rhino é mais um brutamontes violento e simplório do que um super vilão completo. Ele realmente cruzou a linha de chegada, mas foi desclassificado depois que decidiu ver quantos guardas poderia esmagar de uma vez. A resposta foi 4, a propósito. Os poderes de Síndrome vêm todos do seu equipamento tecnológico. Apesar de ter sido um grande vilão em Os Incríveis, no contexto de um jogo de luta super poderoso, ele é facilmente um dos competidores mais fracos. Pelo menos sua morte aqui foi menos dolorosa do que no filme. A última eliminação na primeira rodada é o bizarro Superman, cuja tendência de considerar o bom como ruim e o ruim como bom praticamente garantiria sua derrota neste jogo. Ele não é como um Flash Reverso, uma versão maligna de seu homólogo. Ele tem uma lógica completamente oposta à do Superman, mas uma moral semelhante. Pensando assim, ele provavelmente assumiria que não seguir as regras é o certo, resultando em uma perda realmente trágica.
46 dos 50 jogadores restam. Vamos passar para o próximo jogo, Honeycomb. Os jogadores devem recortar seus biscoitos. Quem quebrar ou ficar sem tempo será eliminado. Paciência, destreza manual, habilidades artísticas, improviso e criatividade serão úteis aqui. O Alto Evolucionário é provavelmente o vilão mais preparado para este jogo. Seu esforço para criar seres vivos perfeitos significa que ele fez mais do que sua parte justa de trabalho preciso com as mãos, então este jogo seria fácil para ele. Cientistas, especialmente Era Venenosa, que usa plantas como armas e motivação, estão bem posicionados para vencer esta rodada. Em suma, a Mulher Gato está acostumada a se adaptar. Mesmo desarmada, sua onda de crimes faria com que cortar pequenos buracos se tornasse natural para ela. Ouça meu rugido. Certamente não é a primeira vez que ela faz pequenas incisões para se aproximar de algum dinheiro. Mistério, Doc Ock e a Abutre dependem da tecnologia para sua força, mas eles mesmos a criaram. Isso demonstra suas habilidades táteis, então acreditamos que ganhariam essa rodada facilmente. Também pensamos em personagens com expertise em armas como o Pinguim, o Charada e o Destruidor como fortes competidores para este jogo. Mesmo com a regra de não usar magia, muitos jogadores ainda têm vantagens devido a mutações ou experimentos que lhes deram armas poderosas. Feiticeira Escarlate e Venom estão se beneficiando bastante desse fato. Honda possui ataques extremamente precisos, enquanto Venom pode transformar seu corpo em qualquer coisa necessária no momento. Se estamos falando sobre Shigaraki das temporadas anteriores de My Hero Academia, ele perderia nesta rodada. Mas agora, com o controle sobre sua peculiaridade de decomposição e muito mais forte após a cirurgia, este jogo seria bastante fácil para ele. Ele é bom em videogames, o que exige destreza manual, então acreditamos que ele controla isso. Existem realmente apenas duas categorias de supervilões que estão em perigo aqui, aqueles que são muito poderosos e aqueles que são mais desequilibrados. Sim, até mesmo personagens dessa categoria, como Cassandra Nova, podem passar por essa rodada se estiverem suficientemente determinados. Apesar de desequilibrada, ela é capaz de cometer atos extremamente violentos sem hesitação, raramente deixando suas emoções a dominarem, mesmo com todo esse mal fervendo logo abaixo da superfície. Thanos pode parecer condenado a falhar, embora seja um dos jogadores mais fortes em termos de força bruta. Ele também é bastante firme, como mostrado naquela icônica cena, perfeitamente equilibrada como todas as coisas deveriam ser. Ele é cuidadoso e calculista o bastante para acreditarmos que venceria este jogo, ainda que por pouco. O último jogador de destaque que mencionaremos é Ego, um cara com brilhantismo estratégico suficiente para seduzir mulheres em vários planetas com o objetivo de transformar tudo no universo em si mesmo. Infelizmente, outro grande vilão não teve a mesma sorte. Abominação é sobre força bruta, e seu tamanho massivo combinado com sua sede de sangue insaciável o tornam um perdedor claro nesta rodada. Mas a eliminação mais óbvia neste jogo é a do Titã. Hal provavelmente estaria mais ocupado flertando com as vilãs do que focando no jogo. Ao ser rejeitado, ficaria chateado e quebraria seu biscoito por frustração. Chega de dançar na cela, Hal. Resta apenas uma eliminação nesta rodada, mas é de um dos vilões mais icônicos. O Duende Verde, o maior inimigo do Homem-Aranha, está derrotado. Lamentamos sua saída precoce da competição. Apesar da habilidade científica de Norm, a fórmula do Duende o transformou em uma versão instável de si mesmo. Restam 43 jogadores. É hora do nosso próximo jogo, Pentátulo de 6 pernas. As regras são as seguintes. Os jogadores formarão grupos de 5, amarrarão as pernas e se moverão juntos pela pista. A cada 10 metros, um jogador participará de um mini-jogo até que todos os membros tenham jogado uma vez. O objetivo é completar todos os jogos no tempo estipulado, repetindo cada um até que esteja completo. Aqui estão os mini-jogos. Darkdi, jogue uma peça de papel para virar outra, pedra voadora, jogue uma pequena pedra em outra e derrube-a, Gongi. Um jogo tradicional coreano de jacks, peão, chute de egui no ar 5 vezes seguidas, similar ao hack-sack. Equilíbrio, compostura e habilidade geral em jogos são cruciais para este jogo. Para os populares o suficiente para encontrar uma equipe. Este será o momento em que alianças e equipes começam a ser formadas. Mas para Harley Quinn, não há dúvidas sobre com quem se aliar, fará qualquer coisa pelo Mr. J. Joker sem o mesmo, porém com menos devoção e mais egoísmo. Eu te trocaria por um salgadinho se me conviesse, mas eles ainda são leais um ao outro, por hora. O mesmo vale para Poison Ivy, que demonstra se importar genuinamente com Harley na maioria das mídias. Porém, amor sincero e ou tóxico nem sempre são necessários. Os vilões às vezes cooperam por conveniência. 4 dos Sinister Six originais do Homem-Aranha permanecem ativos. Doc Ock, Mistério, Abutre e Electro. Honestamente seria moleza para esses 4 e quem quer que se junte a eles. Doc Ock dominaria no jogo de Jax e o Abutre arrasaria no Gig. Cara, essas metáforas estão me deixando com fome. Mesmo que não sejam totalmente superpoderosos, supervilões com experiência em liderança ou manipulação estão bem posicionados para ter uma equipe forte por trás deles. Kingpin e o Pinguim se encaixam nessa categoria, pois saberiam convencer vilões menos experientes a se juntarem à sua equipe.
Destaca-se também o Duas Caras, cujas habilidades de lidar com pessoas remetem ao seu antigo status de advogado. E novamente, temos alguns deuses na disputa. Com um poder tão extremo quanto o de Hela, não seria necessário pedir por uma equipe, seria apenas uma questão de escolher quem coagir. O mesmo se aplica a Ego, Thanos, Darkseid e Cassandra Nova, que poderia facilmente manipular seus companheiros como marionetes se desejasse. Mas se você assistir a qualquer um dos nossos vídeos do Squid Game recentemente, sabe que essas são equipes de 5. Com 43 competidores na disputa, pelo menos 3 serão eliminados nesta rodada. Mojo Jojo é o primeiro a cair, pois apesar de sua incrível força, ele não é intimidador o bastante para convencer outros vilões a contarem com ele. Seria pior para o Jojo tentar explicar suas credenciais para eles, pois quase perder lutas semanais com 3 crianças do jardim de infância não é o tipo de experiência desejável no currículo. Para ser sincero, todos os jogadores restantes são úteis em algum grau, então tivemos que ser minuciosos na eliminação. No final, Venom e Lex Luthor se destacaram. Agora, antes de você desgostar, deixe-me explicar. Lex Luthor é um homem brilhante por todos os relatos, e como alguns dos jogadores fortes desta rodada, ele é bom em convencer as pessoas a fazerem o que ele quer. Aqui, o dinheiro dele não tem muito poder de persuasão sobre os outros jogadores. Sem seus equipamentos, Luthor é apenas um homem calvo e irritado, apesar de sua inteligência. Quanto ao Venom, embora ele certamente possa se defender, eu não acho que alguém gostaria de estar ligado ao cara cuja habilidade mais icônica é tomar controle do seu corpo e corrompê-lo. Mesmo com seus poderes regenerativos, a balança não está a seu favor. Sinto muito Venom, mas esta foi sua última dança. Se te consola, gostei dos seus filmes, só não curti o que fizeram com o Carnage. Restam 40 jogadores. Nosso próximo jogo é Mingle. Aqui estão as regras. Os jogadores ficarão em uma plataforma rotativa no centro de uma grande sala circular. Em qualquer momento, um número será chamado, momento em que os jogadores terão 30 segundos para se agruparem nesse número e garantir uma sala para si mesmos. Qualquer jogador que não encontrar uma sala com o número correto de jogadores será eliminado. Equilíbrio, compostura, velocidade e impiedade são os melhores aliados dos vilões nesta rodada, e a maioria os possui de sobra. Reverse Flash, Omni-Man e The Spot não terão dificuldades neste jogo devido às suas habilidades de velocidade e teletransporte. Novamente, Joker e Harley Quinn são fortes concorrentes devido aos seus frequentes embates contra e às vezes ao lado do Batman. Com a agilidade obtida lutando contra o Cavaleiro das Trevas, eles se deslocariam facilmente para os quartos. E se houvesse personagens capazes de usar o ambiente do jogo a seu favor, é aí que entram Magneto e Electro. Esses dois formariam uma equipe mortal devido à sua capacidade de manipular eletrônicos de todos os tipos sem precisar de equipamentos nem magia, é apenas em sua natureza sobrenatural. Eles poderiam redirecionar a eletricidade dos sinais numéricos para chocar os oponentes ou até alterar o número conforme necessário. Infelizmente, isso nos leva à primeira eliminação desta rodada, Sr. Freeze. Apesar de ter uma das motivações mais simpáticas entre todos esses caras, o Sr. Freeze não seria do tipo que desistiria facilmente de seu lugar. Ele não teria muita escolha, pois seu traje de poder é elétrico e coberto de metal. Electro ou Magneto poderiam roubar seu poder ou usá-lo para eliminar outro jogador da disputa. Mas vamos falar sobre mais alguns fortes concorrentes. Ra's al Ghul e Caecilius são mestres das artes marciais, sendo dos mais ágeis na disputa. Nesse sentido, quando a agilidade é considerada, a Mulher Gato parece ser a vencedora padrão. Sua vida de crime a tornaria capaz de manter-se atenta ao seu entorno, garantindo que encontraria uma sala com o número exato de pessoas necessárias. Agora falemos dos jogadores menos notáveis neste jogo. Ironmonger, Mysterio, Vulture, o Charada e o Pinguim estão fora da próxima rodada. Embora sejam adversários formidáveis com todos os seus recursos, sem acesso ao seu variado equipamento e tecnologia, eles são mais como criminosos extremamente inteligentes do que verdadeiros lutadores. Contra feiticeiros, mestres em artes marciais e experientes ladrões de joias, há apenas tanto que esses caras podem fazer. Pobre Misty. Infelizmente, o mesmo vale para o Doc Ock, pois personagens como Electro ou Shigaraki têm poderes capazes de neutralizar seus tentáculos rapidamente. Alguns lutadores naturais, como Whiplash, Anton Vanko e Kingpin, passariam por esta rodada, mas outros jogadores não se comparam aos gigantes ainda na disputa, como Two-Face e Shredder. Apesar de fortes, eles não são grandes e maus o suficiente para se defenderem contra Thanos ou até mesmo o Coringa. Sobre o Coringa, Darren Cross foi o último eliminado desta rodada. Yellowjack foi astuto o bastante para encolher seu tamanho e entrar facilmente na sala, expandindo-se novamente quando um número suficiente de pessoas chegou. Quando Harley e o Coringa entraram na sala, ele decidiu sacrificar o novato em vez de Harley, que poderia servir como rede de segurança nas próximas rodadas. Estamos quase na metade do caminho, então é hora de recapitular os concorrentes restantes. Coringa, Era Venenosa, Arlequina, Ra's al Ghul, Exterminador, Brainiac, Flash Reverso, Darkseid, Mulher Gato, Sinestro, The Spot, Rei do Crime, Electro, Loki, Killmonger, o Alto Evolucionário, Ela, Chicote Negro, Feiticeira Escarlate, Caveira Vermelha,
Ronan o Acusador, Cassandra Nova, Aldrich Killian, Thanos, Ego, Caecilius, Magneto, Omni-Man, Goro, Shigaraki. 30 jogadores restantes. Parabéns aos que chegaram até aqui. Hora de descansar. Luzes apagadas. Eles não vão, na verdade, descansar. Nessa temporada, os jogadores podem votar após cada rodada se querem continuar os jogos, e um patch confirma o lado escolhido por cada um. Com as tensões elevadas, alianças se deteriorando e pessoas à beira de um colapso, é hora de uma briga. Nesta rodada bônus não oficial, poderes serão permitidos pela única vez, então alguns de vocês podem querer se esconder. Kingpin é absurdamente forte para um humano, mas sem superpoderes reais. Ele é um dos menos prováveis de sobreviver a esta fase sozinho. Felizmente, conhecendo-o, ele provavelmente é esperto o bastante para contratar aliados do Pentátulo para protegê-lo em troca de parte do prêmio, o qual pode ou não planejar cumprir. Quanto ao Spot, ele poderia se esconder em um lugar inacessível aos outros jogadores, ficando seguro durante a noite. Outros personagens sábios o suficiente para se esconderem da Carnificina incluiriam Cassandra Nova, Era Venenosa e Exterminador. Vilões assim poderiam se defender se necessário, mas estariam mais focados em sobreviver do que em antagonizar outros jogadores. Isso não pode ser dito para todos, no entanto. Para deuses extremistas como Hela, este é o momento perfeito para eliminar alguns dos outros jogadores da corrida. Já Shigaraki simplesmente gosta de matar, bastando um toque seu para fazê-lo. Jogadores com poderes adaptáveis, super-humanos, quase mágicos como Sinestro e Caecilius estão em boa posição, já que também tem treinamento especializado em combate, figurando entre os mais preparados para uma luta. Por fim, não devemos esquecer da Feiticeira Escarlate, capaz de liberar seus imensos poderes mágicos e causar grandes estragos. Ela pode preferir criar um campo de força como o Magneto faria, mas que Deus ajude quem tentar atravessá-lo. Ra's al Ghul é o primeiro a cair nesta rodada. Sem acesso aos Poços de Lázaro, ele é mais fraco que a maioria dos outros jogadores na disputa. Embora Thanos respeitasse seus motivos, ele ainda gostaria de eliminar os jogadores mais fracos rapidamente para simplificar as coisas. Killmonger, Whiplash, Aldrich Killian e Caveira Vermelha são eliminados. Apesar de serem mais fortes que o humano médio, eles estariam ansiosos para entrar em ação e derramar sangue. Com gigantes como Thanos e Darkseid na disputa, a maior parte desse sangue seria o deles próprios. Sobre Thanos, Ronan está fora de combate. Sendo ex-aliados ou não, Thanos não arriscaria uma nova traição, especialmente em uma situação tão grave. Goto conseguiu combater alguns dos super-humanos mencionados, mas esqueceu que não estava em um anime shonen, e o monólogo mental não diminuiu o ritmo dos ataques do inimigo. Ao menos ele morreu entre os vilões que sempre admirou. Completando as eliminações, temos Harley Quinn, que pode desviar dos ataques dos outros jogadores por um bom tempo, mas largaria tudo para proteger o Coringa se ele estivesse em apuros, o que é bem provável, dada a personalidade dele. Foi um esforço valente, mas temos certeza de que o Coringa vai sentir muito a falta dela. Certo, Coringa? Vamos lá, cara. Pelo menos finja que está triste pela sua namorada morta, seja lá como for. Bom dia, jogadores. Restam 22 jogadores. É hora do próximo jogo, Bolinhas de Gude. Você e seu parceiro jogarão bolinhas de gude. Quem pegar todas as 10 bolinhas primeiro vence. O perdedor será eliminado. Lembre-se, esse jogo pode ser qualquer coisa que você quiser. Você poderia fazer algo como jogo de pega-varetas, um jogo de adivinhação, ou quem consegue manipular o outro melhor. As possibilidades são infinitas, então vamos analisar as parcerias que se tornaram duelos mortais. Coringa vs Hera Venenosa, Brainiac vs Rei do Crime, Thanos vs Ego, Hela vs Loki, Magneto vs Electro, Omni-Man vs Cassandra Nova, Caecilius vs Feiticeira Escarlate, Sinestro vs Flash Reverso, Shigaraki vs The Spot, Autoevolucionário vs Darkseid, Mulher Gato contra Exterminador. Agora, vamos analisar essas partidas. Coringa se aliou à Era Venenosa, pois a conhecia melhor do que os demais jogadores ainda competindo. Ele não sabia que isso foi um grande erro, pois Ivy só se juntou a ele para poder vingar a Harley. Coringa é um gênio com truques na manga, mas Ivy poderia facilmente sabotá-lo manipulando gramas para amarrá-lo ao chão ou remover bolinhas de sua bolsa sorrateiramente. Coringa teve uma boa corrida, mas no final, a vingança prevaleceu. Brainiac vs Kingpin seria uma batalha cerebral entre dois gênios. Kingpin é excelente. Ele é um dos meus vilões favoritos do Homem-Aranha, mas Brainiac pode ler mentes. Ele poderia aliviar as preocupações do Kingpin, propondo um jogo que tem certeza de ganhar, mas inclinando a balança a seu favor de alguma forma. Desculpe, Kingpin, mas seria insensível dizer que pelo menos você viu sua família de novo. Você mata pessoas, então sim, seria insensível. Thanos vs Ego. Esses dois são extremamente fortes, tanto nos filmes quanto nos quadrinhos. Além disso, ambos podem ler mentes, e Thanos pode até controlá-las em certa medida. Ele também é menos propenso a deixar seu orgulho atrapalhar. Thanos, apesar de obstinado e malvado, acredita estar fazendo a coisa certa em sua mente. O ego deseja que todo o universo se conforme à sua própria imagem, tornando-o propenso a cometer erros por excesso de arrogância.
Ela vs Loki é outra batalha interessante, é fácil notar a semelhança familiar entre eles, mesmo sem parentesco biológico. Ambos adoram causar caos e travessuras. Em uma luta física, Hela venceria Loki com facilidade, nem seria uma disputa justa. Porém, por se tratar de um jogo que envolve habilidade, engano e prestidigitação, ela ainda poderia vencer, mas acreditamos que Loki seria capaz de sair na frente por pouco, já que causar travessuras é toda a sua identidade. Loki tem mais a perder se morrer do que Hela, pois ele possui algum senso moral. Além disso, após várias derrotas para os Vingadores, ele aprendeu a não subestimar uma ameaça. Eu não serei intimidado por... Assim como na última rodada, o vencedor é aquele que é um pouco menos propenso a subestimar seu adversário. Chamem Surtur, pois é hora de Hela partir. Magneto vs Electro. Ele odeia ver essa dupla dinâmica se separar. O truque de poder elétrico que eles tinham em comum os tornava uma força a ser considerada durante o jogo, mas acreditamos que Electro é o mais limitado dos dois, por isso ele fica nessa posição. Omni-Man enfrenta Cassandra Nova na próxima luta. Os dois podem se redimir, mas só um escolheu esse caminho no final. Apesar de Omni-Man ser muito mais estável, Cassandra Nova possui um grande poder mental, e geralmente consegue usar suas habilidades terríveis mantendo-se completamente calma. Há inúmeras maneiras de ela enganar Omni-Man, então a sorte dele acabou. Caecilius vs Feiticeira Escarlate. Esses dois têm uma visão limitada, especialmente considerando a falta de propósito de vida que ambos enfrentam. Porém, dada a inteligência de Caecilius, ele leva vantagem neste confronto. Então é hora da Feiticeira Escarlate se despedir. Sinestro vs Flash Reverso. Outra disputa acirrada, pois ambos são extremamente rápidos e fortes. O Flash Reverso não é apenas tão rápido quanto o Flash, mas também criou seus próprios poderes. Esse feito exige muita inteligência, garantindo a vitória de Sinestro que está se retirando. Shigaraki vs Despot é um confronto entre dois homens que só querem ver o mundo queimar ou decair. Embora ambos sejam desequilibrados, Shigaraki é o mais instável, e ele não tem seu portal consciente, ao contrário de Spot, que está coberto deles. Slate of Hand ao seu lado, The Spot anseia por mais um jogo, High Evolutionary contra Darkseid. Aqui temos um cientista abusador de animais louco com complexo de Deus, enfrentando um cara que é literalmente parte de uma raça inteira de seres semelhantes a deuses. Não estou dizendo que o High Evolutionary não é forte, porque ele definitivamente é, além de ser um vilão brilhante e aterrorizante. Mas Darkseid o supera em quase todas as categorias, então é hora do High Evolutionary ser eliminado. Por fim, temos a Mulher Gato contra o Exterminador. Mulher Gato e Exterminador, criminosos procurados de Detective Comics que ocasionalmente ajudam o bem, são extremamente habilidosos em suas especialidades. Ambos estariam dispostos a jogar um jogo justo, mas dado o remorso do Exterminador por não ter salvo sua família, ele não estaria interessado em deixar alguém morrer apenas para se salvar. Um nobre sacrifício de um durão. Mulher Gato avança para a próxima rodada. Com apenas 11 jogadores restantes, é hora do penúltimo jogo, Pedras de Vidro para Pisar. Neste jogo, os jogadores selecionarão números que definem a ordem de jogada. O jogo consiste em atravessar uma ponte com duas fileiras de ladrilhos de vidro, onde um tipo quebra e o outro não. Infelizmente, quem escolheu números baixos será basicamente carne para canhão. Um grande ego seria sua ruína neste jogo, pois ir primeiro te torna menos um competidor e mais um teste para ver quais ladrilhos são seguros. Rapidamente vamos ver quem ainda está de pé por enquanto. Era Venenosa, Brainiac, Thanos, Loki, Magneto, Cassandra Nova, Caecilius, Flash Reverso, The Spot, Darkseid, Mulher Gato. Vamos começar as eliminações. Devido à sua instabilidade e velocidade, acreditamos que o Flash Reverso insistirá em ir primeiro. Depois vem os personagens que subestimam o perigo ou estão apressados para terminar o desafio. Isso provavelmente incluiria o vingativo Caecilius, o poderoso Thanos inevitável e a enlutada Era Venenosa. Apesar das habilidades de observação da Mulher Gato a levarem longe, seu verdadeiro sucesso seria ajudar as pessoas atrás dela a ir mais além. Pelo menos ela conseguiu morrer indiretamente fazendo algum bem, certo? Restam 6 jogadores, 4 serão eliminados e 2 chegarão à batalha final. Magneto e The Spot são ambos fortes, e com Spot em particular, seria bem fácil para ele simplesmente se teleportar para o fim através de um de seus portais. Mas vamos lá, os VIPs querem um show, então esse tipo de coisa certamente o desqualificaria. Os 4 finalistas, Brainiac, Loki, Cassandra Nova e Darkseid, são simplesmente mais cuidadosos. Todos esses 4 são potências, seja nos quadrinhos, filmes ou outro meio, mas Darkseid e Brainiac perdem devido à sua falta de ambiguidade, e porque os outros dois compensam qualquer déficit de força física com seu gênio manipulador. Brainiac é brilhante, e Darkseid provavelmente venceria os outros 3 em uma luta, mas com os poderes de manipulação de Loki e Cassandra Nova, eles terão que se contentar com o segundo lugar. Com isso, chegamos aos nossos 2 finalistas. Parabéns para Cassandra Nova e Loki. Agora é hora da rodada final. Prepare-se para o jogo do polvo. Regras.
Neste jogo, dois oponentes se enfrentam, um como defensor e outro como atacante. O atacante deve alcançar o topo do campo ou a cabeça do polvo e tocá-la com o pé, enquanto o defensor tenta impedir. Ou pelo menos é assim que o jogo do polvo é tradicionalmente jogado. Aqui, porém, é mais uma batalha mortal. Loki e Nova chegaram até aqui por meio de suas habilidades telepáticas. Nova consegue entrar na mente dos outros, manipular suas memórias e amplificar seus medos. Loki, por sua vez, possui habilidades de hipnose, ilusões altamente realistas, e pode manipular completamente os sentidos de alguém. Devido aos poderes mentais extremamente fortes de ambos, provavelmente seriam capazes de resistir ao controle um do outro. Isso significa uma luta até a morte, com poderes divinos, e em um dos casos, sendo realmente um deus. Sendo Loki um dos personagens mais inteligentes da Marvel, é plausível que ele pudesse enganar Nova de alguma forma. Acertar um golpe em Loki seria difícil, pois ele é capaz de vários tipos de transporte, incluindo teletransporte. Isso não significa que Nova está se esquivando. Além de criar campos de força e ter poderes psíquicos desde bebê, podendo ver os truques de Loki, ela também arrancou toda a pele do Tocha Humana sem tocá-lo, após descobrir que ele a insultou. Mas se seja nas versões do filme ou dos quadrinhos, sinceramente acreditamos que Loki já domina isso. Apesar de ambos serem extremamente poderosos e possuírem habilidades impressionantes, Loki tem resistência a praticamente todos os poderes telepáticos de Nova. Loki não apenas tem uma gama mais ampla de poderes, desde manipulação elemental até transformar Thor em um sapo, mas sendo um deus que sobreviveu às surras de Thor, ele é definitivamente muito mais forte fisicamente que Cassandra Nova. Nova lutou bem, mas não estava no mesmo nível de Loki. Parabéns ao deus da travessura, vencedor do jogo do polvo. Por fim, você tem algo que merecidamente pode esfregar na cara do seu irmão.